me entendo. Eu vou usar aqui algumas transparências rápidas da OEC e da PIA, do Carlos Brando. O panorama do consumo do café no mundo, como já deve ter sido dito aqui, foi de um crescimento no mundo de praticamente 7 milhões de sacas em 2 anos, de 2009 para 2011. E entre os países produtores, o crescimento foi mais expressivo. Quer dizer, a grande diferença que acontece no mundo no consumo de café é que os países que produzem café, diferentemente do Brasil, não consumiam café ou consumiam pouco, e agora quase todos eles ou muitos deles têm programa para aumento do consumo interno. Então, os países produtores estão copiando o Brasil e desenvolvendo programas de aumento do consumo interno, e os países da Ásia, Coreia, além do Japão, Coreia, Tailândia, China, começam a conhecer o café agora. O café não era uma bebida desses países. Bebida desses países, especialmente das pessoas de mais idade, era o chá. Agora o café começa efetivamente a fazer parte do consumo normal como bebida nesses países. E isso sustenta o crescimento do consumo no mundo todo. Esse quadro mostra uma comparação entre 2006 e 2010, o consumo em alguns desses países novos, Índia, Indonésia, Vietnã, México e Brasil. Quanto era o consumo em 2006? Vocês veem o Brasil consumindo naquela época 16 milhões de sacas, e a Índia, que é um grande produtor, 1,3 milhão, ou o Vietnã, menos de 1 milhão de sacas. Em 2010, o consumo de todos eles cresceu, inclusive do Brasil, mas o Vietnã passou de 829 mil sacas para 1,5 milhão. Ou seja, associado a uma melhora do consumo da renda per capita, tem nesses países também um crescimento do consumo per capita. E quando a gente fala com muito orgulho que o consumo de café aqui no Brasil cresceu 4%, 5%, dá uma olhada no que aconteceu no Vietnã. O consumo cresceu em 4 anos 15%, ou no México 7%, ou na Indonésia 9%. Então, nos países produtores, o panorama é esse. O consumo tem crescido acentuadamente. Esse quadro, prometo que eu chegar no final do dia eu vou me entender com isso. Esse quadro mostra como cresceu o consumo do café no Brasil. Essas são essas barras mais escuras, o consumo crescendo permanentemente. E o consumo do café no mundo, esse aqui é Brasil, isso aqui era o mundo, crescendo até que o crescimento do consumo no Brasil e nos países produtores começou a elevar o consumo do café no mundo. O mundo consome 130 milhões de sacas de café hoje, e há uma previsão de consumir mais 25 milhões de sacas de café nos próximos 10 anos, entre 10 e 15 anos. E esse café vai sair muito mais do Brasil do que de qualquer outro país. Então nós podemos dizer, sem medo de errar, que a perspectiva é de uma expansão acelerada do consumo, principalmente em países emergentes, Vietnã, Indonésia, Índia, México, né? Países produtores e do consumo global no mundo, né? Portanto, nós vamos continuar tendo oportunidades com o café, segundo alguns especialistas, quem sabe pelos próximos 10 anos, né? Talvez seja ser muito otimista, mas o Serginho acredita nisso, né? Tem 10 anos pela frente de consumo e de produção crescente. A força do consumo interno está mostrada aqui. O Brasil absorve 40% da sua produção, enquanto o Vietnã apenas 12%, ou a Colômbia só 15% da produção. Isso dá uma ideia de como é importante o consumo interno para os países produtores. Agora vamos falar um pouco de Brasil, rapidamente. E falando de Brasil, a gente quer falar dos programas da ABIC, principalmente dos programas de qualidade e certificação. Essas são as áreas em que a ABIC se sustenta: programas de qualidade e certificação do café, e é fato que a qualidade do café no Brasil melhorou muito. Tem o lado ruim também dos cafés
de muito baixa qualidade, mas graças a Deus hoje tem um consumo interno de cafés de alta qualidade, uma demanda para o café que você produz de alta qualidade muito grande. A BIC participa não só com programas de qualidade, mas fazendo promoção e marketing e publicidade de café. Estivemos, há anos atrás, envolvidos em grandes campanhas em rede nacional de televisão, hoje com muito menos recurso, com outras estratégias, mas pensando ainda nesse ano de reforçar campanhas de publicidade para melhorar o consumo de café, uma tarefa que, inclusive, o Ministério da Agricultura delegou para todos os setores do agronegócio café. O tema café e saúde é muito importante cada vez mais, porque atrás do tema café e saúde existe um consumo de café sem receio. O Brasil, inclusive, tem hoje 2 institutos importantes fazendo pesquisa, tem mais do que 2, mas 2 deles ligados à universidade, ligados a hospitais, um em São Paulo, fazendo pesquisa dos efeitos positivos do café para o coração, e já existem resultados que podem ser publicados mostrando que você toma café e você evita doença cardiovascular, né? Quem toma café tem menos depressão, quem tem menos depressão tem menos tendência ao infarto, que é a doença do século, né? E no Rio de Janeiro, acabou de ser lançado há 2 semanas atrás, um instituto de pesquisa junto a hospitais da rede DOR, que vai estudar os efeitos do café no cérebro. Hoje já se sabe que café é importante para prevenir mal de Parkinson. Existem efeitos pesquisados da melhora da memória, por constatação científica, do estado de vigília, do estado de atenção, portanto, justifica ter um instituto que pesquise os efeitos do café junto ao cérebro. Esse é o crescimento do consumo do café no Brasil. Em 1985, não 85, eram 6 milhões de sacas, hoje são 3 vezes mais, quase 20 milhões de sacas. E para a BIC, 2 elementos importantes nesse crescimento aqui foram o lançamento do selo de pureza em 1989 e depois o lançamento do programa de qualidade em 2004. O Brasil é o único país do mundo que tem um programa que qualifica o café que vai para o consumidor, que é esse PQC, o Programa de Qualidade do Café, que hoje monitora e certifica quase 500 marcas de café. No ano 2000, nós começamos a pesquisar e fazer campanhas com café gourmet. Na verdade, tentando estabelecer um conceito de café gourmet. Não tinha café gourmet para se vender em supermercado. Quer dizer, quem andasse nas prateleiras do supermercado não encontrava nenhuma marca de café gourmet. Hoje, somente no programa da BIC, que não abrange todas as marcas, nós temos 100 marcas diferentes de café gourmet, né? Nosso companheiro Márcio Maia, aqui do Café Cajubá, que está aqui conosco, ele mesmo tem na sua linha uma marca de café gourmet e muitas outras torrefações também. Ou seja, hoje o consumidor brasileiro tem à sua disposição cafés de excelente qualidade para tomar em casa, coisa que não existia absolutamente há 10 anos atrás. Isso aqui é uma outra forma de mostrar o crescimento do consumo do café no Brasil, e ele não para de crescer. Esses são dados de 2011, e em 2012 continua crescendo, razão pela qual a gente acha que passa dos 20 milhões de sacas de café nesse ano. E o IBGE acabou confirmando essas pesquisas e essas previsões da BIC, porque o IBGE faz uma pesquisa a cada 2 anos ou 3, que é a POF, Pesquisa de Orçamento Familiar, com mais de 34 mil brasileiros, e ele constatou isso, que o café é o alimento mais consumido no Brasil depois da água. 79% dos brasileiros acima de 10 anos consomem café. É uma quantidade enorme. Nos Estados Unidos isso não chega a 57%. Aqui são quase 80%. E essa pesquisa mostrou também que cada brasileiro, em média, toma 78,5 litros de café por ano, cada brasileiro.
das crianças aos mais idosos. É um consumo per capita de quase 5 quilos de café por ano por brasileiro, que coloca o Brasil numa posição igual ao consumo per capita da França, da Itália e de muitos outros países europeus importantes. Essa pesquisa mostra também um fato interessante: o lugar no Brasil, a região do Brasil onde mais se consome café. Quem de vocês arrisca dizer qual é a região do Brasil onde mais se consome café por habitante? É o Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte, Nordeste? Quem arrisca dizer? O pessoal deve pensar que é o Sul, né? Sul, Sudeste, por causa do frio. Não é não, é o Nordeste. Nordeste é o lugar do Brasil onde per capita mais se consome café. Terra quente, né? Mas o café está lá presente. Alguns dados rapidamente: o consumo de café por faixa etária, os jovens estão aumentando o consumo de café. O consumo de café, o azul, são os adolescentes, os adultos, esse vermelho que está aqui no meio, e os mais idosos, o verde. Os jovens estão aumentando o consumo de café, graças a Deus, né? A média nacional é 215 litros, os jovens já estão consumindo 166 litros por jovem, por habitante ano. E por que isso, basicamente? Por causa do café expresso, por causa das cafeterias, por causa dos drinks à base de café, por causa da melhora da qualidade do café, que faz com que o jovem se sinta estimulado para consumir café, frequentar a cafeteria, transformar isso num ponto de encontro com seus amigos. Por sexo, as mulheres continuam tomando mais café do que os homens, e por região é isso que eu mostrei para vocês, né? O Nordeste, que é essa segunda faixa aqui, é a que mais consome café por habitante ano, mesmo em regiões muito quentes. Quais são as tendências do consumo do café para o futuro? E o que é que aconteceu para mudar o panorama do consumo de café aqui no Brasil? Há 10 anos atrás, a economia nossa tinha juros elevados, estava desgastada, tinha muito pobre no Brasil, 15, 20 milhões de pobres abaixo da linha da miséria, né? O PIB era baixo, era menos de 3 mil dólares por ano. O que aconteceu nos últimos anos? Mais emprego, mais crédito, redução do número de pobres. A classe C aumentou o número de pessoas da classe C, da classe A e da classe B. E hoje o Brasil tem um potencial de quase 130 milhões de consumidores das classes A, B e C, que sabem consumir, sabem gastar o dinheiro que tem no bolso e querem consumir mais e melhor. E o que significa no café essa mudança do perfil social? Representa isso aqui. A pirâmide social brasileira era essa, com uma base grande de pobres das classes D e E os últimos anos nossos, comparando entre 2005 e 2011, mudou a forma da pirâmide social. Diminuiu o número de pobres e aumentou o número de habitantes da classe, de consumidores da classe C, da classe A e da classe B. Mas a tendência para os próximos anos, apontam as pesquisas, é isso continuar. E a classe A e B, especialmente, crescer 50% em relação ao que ela era o ano passado. Para nós do café, o que significa isso? Crescer o número de consumidores das classes A e B. Significa que a gente tem que fazer café meia boca para eles? Não. Significa que nós temos que aprender a fazer café cada vez de qualidade melhor. Cafés bons, cafés gourmet, né? Quer dizer, esse mercado de café de qualidade, que alguns anos atrás era uma dúvida para todo mundo, hoje não é dúvida mais. As classes de alto poder aquisitivo estão crescendo no Brasil e elas vão consumir produto cada vez melhor. Eu dou um exemplo interessante. Padaria, panificadora sempre vendeu pãozinho. Pãozinho e mais uma meia dúzia de coisas que vendia lá. Hoje vocês já viram como estão as panificadoras, né? Elas têm café da manhã, serviço de buffet, tem almoço, tem jantar. O meu programa
de domingo à noite, 6h30, mais ou menos, com a minha esposa, é ir na padaria tomar uma canja. Gostoso para chuchu e baratinho, né? Limpo, bem arrumado, etc. E sempre com gente, muita gente. Mas o que acontece, por que eu estou dando o exemplo da panificadora? Porque essa panificadora, que hoje é uma consumidora de café de alta qualidade, vende inclusive vinhos. Vocês já viram isso, né? As panificadoras vendendo vinho chileno, italiano, português, né? Francês, vinhos bons. Quem imaginava alguns anos atrás que você ia comprar vinho na padaria? Tinha que ir em algum estabelecimento. Isso é mudança do comportamento do consumidor. E consomem mesmo. E se consomem vinhos, e vinhos bons, não tem por que não consumir cada vez mais cafés e cafés bons. É essa a visão que a gente tem do futuro do consumo do café de qualidade. Pesquisas mostram também que fora do lar os gastos com alimentação crescem. O café da manhã, por exemplo, cresceu 41% entre 2009 e 2010 o gasto com o café da manhã fora do lar. A rede McDonald's, todo mundo conhece, descobriu que o café com leite e pão e manteiga na chapa, que é gostoso para chuchu, né, podia ser um grande negócio para eles. E aí eles criaram no cardápio do café da manhã o pingado, né, com pão e manteiga na chapa, transformando isso num hit, transformando isso vamos dizer, num item de consumo não sofisticado, mas um bom negócio, servindo uma coisa que quantos anos tem? 200 anos, 300 anos, servir pão com manteiga na chapa, com pingado, né? Mas é isso, são costumes que voltam e voltam de forma diferente e ampliam o consumo de café fora do lar. Mas tem um risco grande, não dá para vocês lerem, eu vou ler. Isso aqui são as categorias de maior valor que vieram para ficar. Aqui, esses traços em verde são produtos, categorias, biscoito, pães, margarina, café torrado e a penetração, quer dizer, quantos por cento da população consome. O café está aqui, ó, 95% da população consome café. Mas está escrito aqui que o consumo desses produtos de alta penetração está estável. Está estável, lógico, é quase 100%, quanto vai crescer mais? Mas aqui embaixo, tem, por exemplo, bebida à base de soja, cereal matinal, suco pronto, que tem uma penetração muito menor, 60%, 40%, 50%, mas que cresceram 29%, 24%, 20%. Ou seja, quase sem perceber, nós estamos ganhando um concorrente sério, alguns concorrentes sérios. Esses novos produtos que inventaram, suco à base de soja, suco pronto, cereal matinal, estão disputando o nosso estômago no café da manhã. E não dá para a gente comer mais do que a gente come. O espaço é um só. Isso significa que se não houver uma boa reação do café, pode existir uma tendência de que no futuro aqui se consuma um café da manhã com menos café e mais suco pronto, e mais suco à base de soja, bebida à base de soja, né? É só a gente andar num avião para você ver quanta bebida tem para oferecer. Eles servem café também, né? Mas tem um monte de opção de bebida, de Coca-Cola, de Guaraná, de suco pronto e assim por diante. Então esse é o risco que a indústria vê, de ter uma concorrência importante de outros produtos, que exige que a gente esteja sempre atento e fazendo o quê? Inovação, né? Olha aqui o que aconteceu. Entre 2005 e 2011, os gastos com os produtos normais do café da manhã, margarina, pão, leite, café, caíram de 87% para 80%. E os produtos novos, iogurte, bolo, requeijão, bebida à base de soja, de 13% para 20%. Então não é um mundo só azul e de sonhos, não. Nós temos que ficar preocupados com os nossos concorrentes, que são esses produtos que estão aí.
e criar coisas novas para o café. E onde estão baseadas essas coisas novas? Qual é o conceito que a BIC entende que deve ser o motor do consumo? É esse aí, qualidade, que é a palavra que aparece em todo congresso, em todo workshop, em todo seminário. Nós falamos isso há quanto tempo? Né? Acho que desde criança. Mas é isso. A qualidade continua sendo o motor do consumo. E o brasileiro está consumindo mais qualidade. Olha que a pesquisa mostrou. 32% dos brasileiros, de alguma forma, já compraram marcas de café premium, marcas de café de alta qualidade. E o consumo desses cafés cresceu de 12% em 2010 para 18% em 2011. Ou seja, a pesquisa está mostrando que a gente tem que oferecer café de alta qualidade porque tem consumidor para pagar, para comprar. E quanto mais eles consumirem, melhor o preço que você vende a tua saca de café de qualidade, melhor o preço que a indústria pode obter na venda do seu produto, melhor o lucro do varejista, e o consumidor paga essa conta porque ele está satisfeito. E se não ficar satisfeito, ele não paga e, além disso, rejeita. Vai tomar bebida à base de soja, né, que não muda o sabor. Isso aqui mostra que a certificação é importante, os selos da BIC de qualidade e de pureza são a preferência de 25% dos consumidores, que é bom, mas é pouco. Nós precisamos trabalhar para a certificação ganhar mais espaço no mercado. E a BIC vai fazer isso. E aqui 7 ideias para a gente terminar essa nossa apresentação, de a gente estimular o consumo do café. Que ideias são essas? Primeiro, ter novos alvos e ter um portfólio de produtos adaptados à necessidade dos consumidores. Os idosos são mais endinheirados, né? Então precisa ter produtos que atendam o gosto dos mais idosos, que talvez não gostem de um café forte demais, porque tira o sono e assim por diante. E os jovens, especialmente entre 12 e 19 anos, as pesquisas mostram que eles gastam mais do que ganham. Então nós precisamos ter produto que sirva para o jovem, né? Ainda não deu certo no Brasil, e ninguém sabe explicar exatamente por quê, o café com leite gelado em latinha. Foram feitas 2 ou 3 tentativas e não pegou, não deu certo. Jovem gosta disso, produto preparado, pronto para beber, né? Falta a gente investir, quem sabe, em inovação. Produtos diferentes para lugares diferentes, né? No Nordeste ou no Sul, você pode ter produtos diferentes que atendam gostos diferentes. E tem que interpretar o mercado assim. O mercado não é uma coisa só hoje. A gente tem que ter marca diferente, produto diferente, gosto diferente, preparação diferente. Ou outros formatos, né? Novos formatos. O número de pessoas que vivem sozinhas hoje, separados, solteiros, descasados ou idosos, é cada vez maior. E quem fez a pesquisa contou uma coisa interessante, que uma vez ele foi no supermercado grande e ele falou: eu moro sozinho, eu vou procurar qual é o produto cuja embalagem foi feita para quem mora sozinho, quer dizer, tem pouca quantidade e tal, etc. Ele disse que correu todo o supermercado, não achou nenhum, porque as empresas não percebem que existe, às vezes, um grande mercado atrás de um fato como esse. Você produzir um café, por exemplo, de 100 gramas, em vez de produzir o café de 500 gramas, para quem mora sozinho, o pacote vai durar 20 dias para ele. E ele pode consumir um pacote de café que sirva para 2 doses de café só, e depois ele volta e compra de novo, né? Então, embalagens individuais podem estimular o consumo. O solúvel tem feito isso, né? O solúvel tem feito isso com aquele stick de solúvel. Estimular o consumo em outras ocasiões, né? Novos momentos de consumo no lar.
O grande consumo é no lar de manhã, mas fora da manhã, o consumo de café é muito pequeno, após o almoço, em casa isso, né? O consumo fora do lar é muito maior. Mas no almoço, ou o dia todo, é pouca gente que consome. Nós temos que achar uma forma de fazer as pessoas tomarem mais café o dia todo. E aqui uma coisa muito interessante. A inovação e a busca da sofisticação. O mundo está mudando a forma de tomar café. Essa forma de preparar café e pôr na garrafa térmica, preparar o café com um filtro ou com um coador, está gradualmente, mais rapidamente mudando. Mudando para consumo de café em doses individuais. Consumo na dose de café expresso em sachê, ou consumo em cápsulas, que a Illy faz, que a Nespresso faz, que a Sara Lee faz com o Senseo. Em todo o mundo, nos Estados Unidos, o K-Cup, em todo o mundo, o sucesso é o café preparado xícara por xícara, dose por dose, em vez do café preparado de forma coletiva. Coletiva você faz em festa, em buffet, mas o consumo individual, cada vez mais é o consumo dose por dose. E olha só que coisa interessante, o número de máquinas de café expresso que tem dentro do lar. E aí eu faço uma brincadeira, que é a seguinte: alguns anos atrás, vamos supor, há 10 anos atrás, quando o tempo era diferente, no Dia dos Pais, o que é que os pais ganhavam normalmente dos seus filhos e da sua mulher? Uma xícara de café, lenço é legal, gravata, gravata era fantástico, meia, cueca, né? Ganhar cueca em Dia dos Pais, né, resolvia um monte de problema. Era isso que a gente ganhava, era isso mesmo, né? Lenço, cueca, gravata, etc. Olha o que acontece agora. 28% das máquinas de café expresso são dadas de presente. Né? Quem aqui já ganhou uma máquina de café expresso de presente? Já ganhou um aqui. Tem mais alguém que ganhou uma máquina de café expresso de presente? Então vai... Nivaldo também. Se a gente perguntar isso ano que vem, seguramente 10, 20 vão levantar a mão. Porque isso é um fato. O Dia dos Pais, ou aniversário, máquina de café expresso virou presente, porque é barata. Você consegue comprar máquinas hoje por 200 e poucos reais, virou um presente. Às vezes o sujeito não usa porque a cápsula custa caro, mas que o presente está lá, está. Né? E olha o número de lares que já tem máquina de café expresso. Esse dado está desatualizado, é do ano passado. Quase 500 mil máquinas de café expresso em lares brasileiros. Hoje, provavelmente, isso deve estar 700 mil, 800 mil, porque a quantidade de máquinas de café que se vende em supermercado ou nas lojas da Nespresso é muito grande. O gasto médio das cápsulas de café, hoje, é de cerca de R$ 27 por mês, muito mais do que o custo de um pacote de café comum. Como inspiração, quem é o consumidor brasileiro hoje? Como é que a gente deve olhar o consumidor? O consumidor não é um consumidor único, que a gente faz o produto que acredita que ele tem que consumir. O consumidor hoje, ele quer produtos que lhe dão prazer, outros não querem só prazer, mas querem produtos que dão saúde e ajudem na boa forma, ou produtos que sejam práticos e fáceis de preparar, com embalagens de abertura rápida, ou produtos que tenham selos de qualidade e certificação. Quer dizer, o consumidor hoje, ele transita entre vários perfis. E a indústria de café tem que olhar para isso e falar: que produto que eu vou lançar, que produto que eu vou ter, como é que eu vou fazer a minha publicidade para atingir esse tipo de consumidor. E o Brasil tem muito tipo de café para concorrer aqui no mundo. Olha quantos tipos de produto nós já temos hoje, né? Produtos de qualidade com edições limitadas, exclusivas. Produtos que fazem bem, como cafés orgânicos ou descafeinado, para quem gosta de cuidar da saúde, da boa forma. Produtos práticos e rápidos, né, em cápsula, sachê, cápsula, fácil de abrir e consumir.
produtos certificados com relação à qualidade, como esses da BIC, e produtos certificados nas várias certificações internacionais de sustentabilidade, principalmente. Esse é o consumidor brasileiro. E o que a gente espera do Brasil e da indústria nos próximos anos? Terminando, continuar brigando todo dia para ampliar o consumo. Consumimos quase 5 quilos, 80 litros por ano, temos que buscar 100 litros de café por ano nos próximos anos. Para isso a gente precisa, é o entendimento da BIC, ampliar os programas de qualidade e certificação e principalmente ajudar o governo a combater a fraude no café. Fraude no café, usar palha, né, usar subproduto, é uma vergonha, um desrespeito ao consumidor. A BIC mantém há 23 anos um programa para combater a fraude. E ajudou muito a combater a fraude, mas ela existe ainda. Às vezes existe na tua cidade, ou na cidade vizinha. Então é preciso evitar o consumo de cafés que não têm o gosto de café, isso é indicativo de fraude. E o governo editou uma norma, que é a Instrução Normativa 16, que a gente tem que fazer um esforço, deputado, para que comece a funcionar a fiscalização contra a fraude no café, a microscopia, não a análise sensorial, a microscopia, e fazer isso valer. Para a gente melhorar, fazer com que o café que se consuma seja só café, né? A BIC acredita nisso e trabalha nisso há 23 anos. E outra receita importante é ampliar o segmento de cafés de alta qualidade, porque aí é que está o preço maior da saca, o valor maior do quilo de café e o maior prazer do consumidor. Isso remunera toda a cadeia produtiva. É esse o recado que eu queria deixar para vocês e agradecer bastante a oportunidade. Obrigado.